Uma vítima da quarta dimensão. Título original: A Victim of Higher Space. Publicado em 1914 na revista The Occult Review. Há um cavalheiro extraordinário para vê-lo, Senhor, disse o novo criado. Por que extraordinário? Perguntou o Dr. Silence, passando as pontas dos dedos finos pela barba castanha. Seus olhos brilhavam com simpatia. Por que extraordinário, Barker? Ele repetiu, encorajando, após notar a expressão perplexa nos olhos do homem. Ele é tão magro, senhor. Mal pude vê-lo, inicialmente. Estava dentro da casa antes que eu pudesse perguntar seu nome, adicionou, lembrando das ordens estritas. E quem o trouxe aqui? Ele veio sozinho, senhor, em um táxi. Passou por mim antes que eu pudesse dizer uma palavra, não fez nenhum barulho, nenhum que eu pudesse ouvir. Ele parecia se mover tão suave quanto. O homem se refreou com óbvio embaraço, como se já tivesse dito o bastante para prejudicar sua nova posição, mas tentando mostrar que se lembrava das instruções e avisos recebidos em relação à admissão de estranhos indevidamente credenciados. E onde está o cavalheiro agora? Perguntou o Dr. Silence, virando o rosto para esconder seu divertimento. Não posso dizer com certeza, senhor. Eu o deixei no saguão. O médico ergueu os olhos abruptamente. Mas por que no saguão, Parker? Por que não na sala de espera? Ele fixou seus olhos penetrantes, porém gentis, no rosto do homem. Ele o assustou? Perguntou depressa. Acho que sim, senhor, se assim posso dizer. Foi como se eu o perdesse de vista, de certa maneira, o homem gaguejou, evidentemente convencido agora que tinha conquistado sua demissão. Ele veio de um jeito tão engraçado, igual a um vento gelado, adicionou com ousadia, juntando os calcanhares em uma posição de atenção e encarando o rosto de seu mestre. O médico fez uma anotação interna da descrição hesitante, contente que os sutis sinais de intuição psíquica que o havia induzido a contratar Barker não falharam completamente na primeira tentativa. O Dr. Silence procurava essa qualificação em todos seus assistentes, de secretário a servente, e se isso o cercava de uma equipe de certa forma singular, os inconvenientes eram mais que compensados por seus ocasionais instantes de percepção. Então o cavalheiro lhe deu uma sensação esquisita. Foi? Foi isso, eu acho, senhor, repetiu o homem, imperturbado. E ele não trouxe nenhum tipo de apresentação a mim, nenhuma carta nem nada? Perguntou o médico, com uma falsa surpresa, como se soubesse o que estava por vir. O homem remexeu, tanto na mente quanto nos bolsos, e finalmente achou um envelope. Perdoe-me, senhor, disse ele, muito agitado. O cavalheiro me entregou isso. Era o bilhete de um amigo atento, que nunca falhou em lhe enviar um caso que não fosse vitalmente interessante de uma perspectiva ou de outra. Por favor, veja o portador deste bilhete. Era a breve mensagem, embora eu duvide que mesmo você possa ajudá-lo. John Silence fez uma pausa, para assim reunir da mente do escritor tudo se escondendo por trás das breves palavras do bilhete. Então ele ergueu o rosto para o criado com uma expressão grave, como nunca tinha usado antes. Volte e encontre este cavalheiro, ele disse, e leve-o ao escritório verde. Não responda sua pergunta, ou fale mais do que o necessário.
mas tenha pensamentos gentis, benéficos e compreensivos tão forte quanto puder, Barker. Você se lembra do que eu lhe disse sobre a importância do pensamento, quando contratei você? Tire a curiosidade de sua mente, e pense com gentileza, compreensão, afeto, se puder. Ele sorriu, e Barker, que havia recuperado sua compostura na presença do médico, curvou-se em silêncio, e saiu. Havia 2 diferentes salas de recepção na casa do Dr. Silence. Uma destinada a pessoas que imaginavam precisar de assistência espiritual, quando na verdade eram apenas candidatos a um asilo. Tinha paredes acolchoadas e estava bem abastecida com vários aparelhos ocultos pelos quais a violência repentina podia ser enfrentada e superada instantaneamente. Era, no entanto, raramente usada. A outra, destinada à recepção de verdadeiros casos de dificuldades espirituais e aflições pouco usuais de natureza psíquica, era inteiramente forrada e mobiliada de um tranquilizante verde escuro, calculado para induzir a calma e o repouso da mente. E era nesta sala que o Dr. Silence entrevistava a maioria de seus casos esquisitos, e aquela em que ele havia instruído Barker a levar seu atual visitante. Para começar, a poltrona na qual o paciente era sempre direcionado a se sentar, era pregada no chão, já que sua imobilidade tendia a comunicar a mesma excelente característica ao ocupante. Não era raro que pacientes ficassem exaltados quando falavam de si, e sua exaltação geralmente confundia seus pensamentos e exagerava suas palavras. A inflexibilidade da poltrona ajudava a contrabalancear este efeito. Após repetidos esforços para arrastá-la para frente, ou empurrá-la para trás, eles se conformavam e acabavam sentando-se quietos. E com a inutilidade de se mexer, seguia-se um estado mental mais calmo. No chão, e em intervalos na parede logo atrás, ficavam alguns minúsculos botões verdes, praticamente imperceptíveis, que ao serem pressionados permitiam que um narcótico calmante, persuasivo e invisível subisse ao redor do ocupante da cadeira. O efeito no paciente exaltado era rápido, admirável e inofensivo. O escritório verde era ainda equipado com um olho mágico secreto. Pois John Silence gostava, quando possível, de observar o rosto de seu paciente antes de assumir aquela máscara usada pelos traços do semblante humano na presença de outra pessoa. Um homem sozinho usa uma expressão psíquica. E esta expressão é o verdadeiro homem. Desaparece quando outra pessoa se junta a ele. E o Dr. Silence muitas vezes aprendia mais com alguns momentos observando secretamente um rosto, em oposição a horas de conversa com seu dono mais tarde. Um passo muito leve, quase dançante, seguiu o pesado rastro de Barker em direção à sala verde. E um momento depois o homem entrou e anunciou que o cavalheiro estava esperando. Ele ainda estava pálido e agitado. Tudo bem, Barker, o médico disse, gentil. Se você não fosse sensitivo, o homem não teria tido nenhum efeito em você. Você precisa apenas de treinamento e desenvolvimento. E quando tiver aprendido a interpretar estes sentimentos e sensações melhor, não terá medo, mas apenas grande empatia. Sim, senhor. Obrigado, senhor. E Barker se curvou e escapuliu, enquanto o Dr. Silence, com um sorriso divertido escondendo-se nos cantos de sua boca, caminhou em silêncio pelo corredor e se aproximou do olho mágico, na porta do escritório verde. O buraco era posicionado de um jeito que dava vista para quase toda a sala e, olhando através dele, o médico viu um chapéu,
luvas e guarda-chuva sobre uma cadeira ao lado da mesa. Mas a princípio procurou em vão por seu dono. As janelas estavam ambas fechadas e um fogo intenso ardia na lareira. Havia vários sinais inteligíveis ao menos, para uma alma profundamente intuitiva que a sala estava ocupada. Mas no que diz respeito a seres humanos, estava vazia, totalmente vazia. Ninguém se sentava nas cadeiras. Ninguém estava de pé diante do fogo. Não havia sinal nem mesmo de um paciente próximo à parede, examinando as reproduções de Boktli 50 como faziam com tanta frequência quando achavam que estavam sozinhos e assim um pouco difíceis de ver pelo olho mágico. Ordinariamente falando, não havia ninguém na sala. Era inegável. E mesmo assim, o Dr. Silence sabia muito bem que havia uma pessoa na sala. Seu aparato psíquico nunca falhou em reconhecer a proximidade de um ser encarnado ou desencarnado. Mesmo no escuro, ele poderia perceber. E agora ele sabia, com certeza, que seu paciente, o paciente que alarmou Barker, e depois tropeçou pelo corredor com aquele passo dançante, se escondia em algum lugar entre as quatro paredes vistas pelo buraco. Ele também percebeu, e isso era o mais incomum, que esse indivíduo sabia que estava sendo observado. E, além disso, que o estranho também o observava. De fato, era ele, o médico, quem era analisado e por alguém tão perspicaz e treinado quanto ele. Ele começou a suspeitar sobre a verdadeira natureza do caso. E estava prestes a entrar. Sua mão já tinha tocado a maçaneta quando sua órbita, ainda colada no olho mágico, detectou um leve movimento. Bem à sua frente, entre ele e a lareira, algo se mexeu. Ele observou com muita atenção e se certificou de que não estava enganado. Um objeto na cornija da lareira, um vaso azul, desapareceu de vista. Desapareceu junto com a parte da moldura de mármore onde repousava. Em seguida, aquela parte do fogo, da grelha e do protetor de bronze imediatamente abaixo desapareceram completamente, como se uma fatia tivesse sido arrancada deles. O Dr. Silence, então, compreendeu que algo entre ele e aqueles objetos surgia lentamente. Algo que os escondeu e obstruiu a imagem ao se inserir na sua linha de visão. Ele esperou mais resultados em silêncio antes de entrar. Primeiro, ele viu uma fina linha perpendicular traçando-se logo acima do relógio, indo em direção ao chão até alcançar o tapete de lã. Essa linha se tornou mais larga, ampla, sólida. Não era nenhuma sombra. Era algo substancial. Definia-se cada vez mais. Então, de repente, no topo da linha, e quase no mesmo nível do mostrador do relógio, ele viu um disco luminoso olhando fixamente para ele. Era um olho humano, encarando diretamente o seu, pressionado contra o olho mágico. E cintilava com inteligência. O Dr. Silence prendeu a respiração por um momento e o encarou de volta. Então, como alguém saindo de profunda sombra para a luz, ele viu a figura de um homem deslizar à vista, um rosto esbranquiçado seguindo o olho, e a linha perpendicular observada antes, tornando-se mais larga e se desenvolvendo na figura completa de um ser humano. Era o paciente. Ao que tudo indica, ele estava ali na frente do fogo o tempo todo. Um segundo olho havia seguido o primeiro e ambos encaravam fixamente o olho mágico, extremamente concentrados, mas com um disfarçado brilho de humor e diversão que impossibilitava ao médico de manter-se ali por mais tempo. Ele abriu a porta e entrou depressa. Enquanto o fazia,
Notou pela primeira vez o som alegre de uma banda alemã entrando pelos dutos de ventilação abertos. De alguma forma intuitiva e inexplicável, a música se conectava com o paciente. Esse tipo de premonição não lhe era estranho. Sempre se explicava depois. O homem, ele viu, era de meia idade e tinha a aparência muito comum. Tão comum, na verdade, que é difícil descrevê-lo. Sua única peculiaridade era sua extrema magreza. Agradáveis, isto é, boas vibrações saiam de seu campo de energia e encontravam o Dr. Silêncio enquanto avançava para cumprimentá-lo. Entretanto, vibrações vivas com correntes e descargas mostrando a condição perturbada e desordenada de sua mente e cérebro. Era evidente que havia algo totalmente fora do normal no estado de seus pensamentos. Ainda assim, embora estranhos, não eram completamente angustiantes. Não era a impressão que a atmosfera quebrada e violenta dos insanos produzia na mente. O Dr. Silêncio percebeu em um piscar de olhos que este era um caso de penetrante interesse, e que poderia exigir todos os seus poderes para lidar adequadamente. Eu o observava pelo pequeno olho mágico. Como você viu, começou ele com um sorriso agradável. Aproximando-se para dar as mãos me ajuda muito às vezes. Mas o paciente o interrompeu. Sua voz era apressada e tinha mudanças estridentes, indo de alta a baixa inesperadamente. Em um momento trovoava, no próximo quase guinchava. Eu entendo, não precisa explicar, ele interceptou rapidamente. Você pode captar a nota verdadeira de um indivíduo assim, quando ele acha que não está sendo observado. Eu concordo. Apenas, em meu caso, temo que viu muito pouco. Meu caso, como é claro você entende, Dr. Silêncio, é extremamente peculiar, inconfortavelmente peculiar. Realmente, se Sir William não tivesse me assegurado com certeza, meu amigo o enviou até mim. O médico interrompeu com seriedade, e com uma gentil nota de autoridade, e isso é suficiente. Por favor, sente-se, senhor. Mude. Racine Mude, respondeu o outro. Sente-se nesta cadeira mais confortável, senhor. Mude, conduzindo-o até a poltrona fixa, e me fale de sua condição em suas palavras e em seu ritmo. Meu dia todo está à sua disposição, se necessário. O senhor. Mude foi em direção à cadeira, e então hesitou. Você promete não usar os botões de narcóticos? Perguntou antes de se sentar. Não preciso deles. Também devo mencionar que todos os seus pensamentos vívidos chegam à minha mente. Isto aparentemente faz parte do meu caso peculiar. Sentou-se com um suspiro e arrumou as pernas finas e o corpo numa posição confortável. Evidentemente, ele era muito sensível aos pensamentos dos outros, pois a imagem dos botões verdes só havia entrado na mente do médico por um segundo. Mas o outro a captou no mesmo instante. O Dr. Silêncio também notou que o Sr. Mude segurava os braços da cadeira firmemente com as duas mãos. É bom que a cadeira seja pregada no chão, comentou, enquanto se acomodava. Muito me convém. O fato é, e enche o meu caso em poucas palavras, que é tudo o que um médico de seu maravilhoso desenvolvimento exige. O fato é, Dr. Silêncio, eu sou uma vítima da quarta dimensão. É isso que há de errado comigo, quarta dimensão. Os dois olharam um para o outro por um tempo em silêncio. O paciente segurando com força nos braços da cadeira que muito lhe convinha, e encarando com os olhos fixos, sua atmosfera verdadeiramente tremula com ondas de alguma atividade desconhecida.
Enquanto o médico sorria com gentileza e bondade, e colocava toda a sua pessoa o mais próximo possível na condição mental do outro. Quarta dimensão, repetiu o Senhor. Mude é isso. Agora, você acha que pode me ajudar com isso? Houve uma pausa durante a qual os olhos dos homens procuraram continuamente abaixo da superfície de suas respectivas personalidades. Então o Dr. Silêncio falou. Tenho certeza de que posso ajudar, ele respondeu com calma. Solidariedade sempre ajuda, e sofrimento sempre tem minha solidariedade. Eu vejo que você sofreu de forma cruel. Deve me contar tudo sobre seu caso, e quando eu ouvir os passos graduais pelos quais você atingiu essa estranha condição, sem dúvida serei útil a você. Ele puxou uma cadeira ao lado do seu interlocutor e colocou a mão em seu ombro por um momento. Todo o seu ser irradiava bondade, inteligência, desejo de ajudar. Por exemplo, ele continuou: tenho certeza de que não foi o resultado de um mero acaso que você se familiarizou com os terrores do que você chama de quarta dimensão. Pois a quarta dimensão não é uma mera medida externa. É claro, um estado espiritual, uma condição espiritual, um desenvolvimento interior, e que devemos reconhecer como anormal, pois está além do alcance do mundo no presente estágio de evolução. A quarta dimensão é um estado mítico. Ah! Exclamou o outro, esfregando suas mãos, finas como os pés de um pássaro, com prazer. Que alívio poder falar com alguém que compreende. O que você diz é a mais pura verdade, é claro. E você está certo em dizer que não cheguei por acaso a esta condição, mas por outro lado, com estudo deliberado e prolongado. No entanto, o acaso, em certo sentido, agora a governa. Quero dizer, minha entrada na condição da quarta dimensão depende do acaso de uma ou outra circunstância. Por exemplo, o mero som daquela banda alemã me mandou embora. Não que toda música faça isso, mas certos sons, certas vibrações, de repente me sintonizam no tom específico, e lá vou eu. A música de Wagner 51 sempre faz isso, e essa banda deveria estar tocando algo de Wagner. Mas vou chegar nesse assunto logo mais. Mas primeiro devo lhe pedir que mande embora o homem no olho mágico. John Silêncio olhou para cima surpreso, pois o Sr. Moody estava de costas para a porta, e não tinha nenhum espelho. Ele viu o olho castanho de Barker grudado no pequeno círculo de vidro, e sem nenhuma palavra foi até a porta e fechou a lâmina preta que tinha tal propósito, e então ouviu Barker fungar ao longo do corredor. Agora, continuou o homenzinho na poltrona, posso começar. Você conseguiu me deixar completamente à vontade, e sinto que posso lhe contar meu caso sem vergonha ou reserva. Você vai entender. Mas deve ser paciente comigo se eu entrar em detalhes que você já conhece, detalhes da quarta dimensão. Quero dizer, e se eu parecer um idiota quando devo descrever coisas que transcendem o poder da linguagem e são, deste modo, realmente indescritíveis. Meu caro amigo, colocou o outro com tranquilidade, não precisa nem dizer. Conhecer a quarta dimensão é uma experiência que desafia a descrição. Somos obrigados a fazer uso de símbolos mais ou menos inteligíveis. Mas por favor, prossiga. Seus pensamentos vívidos me dirão mais do que suas palavras hesitantes. Um imenso suspiro de alívio saiu da pessoa meio perdida nas profundezas da cadeira. Encontrar tal empatia inteligente foi uma experiência nova para ele, e tocou seu coração no mesmo instante. Ele se inclinou para trás, relaxando o aperto firme dos braços, e começou com sua voz fina:
que soava em diferentes escalas. Minha mãe era francesa e meu pai um barqueiro de Essenche. Ele disse abruptamente: "E daí vem meu nome, Hassine Moody. Meu pai morreu antes que eu pudesse conhecê-lo. Minha mãe herdou o dinheiro de sua família em Bordeaux e quando ela morreu, logo depois, eu me vi sozinho, rico, e com uma estranha liberdade. Eu não tinha nenhum guardião, administrador, irmãs, irmãos, ou qualquer conexão no mundo para cuidar de mim. E assim, cresci completamente sem educação. Isso foi muito vantajoso. Não aprendi aquela bobagem enganosa ensinada nas escolas, e não tinha nada para desaprender quando minha verdadeira paixão despertou: matemática, matemática avançada e geometria avançada. Estes, entretanto, eu parecia saber instintivamente. Era como a memória de algo que eu havia estudado em profundidade antes. Os princípios estavam no meu sangue, e eu simplesmente passei pelos estágios comuns em uma corrida alucinada, e depois para o avançado. Mais tarde fiz o mesmo com a geometria. Depois, quando li os livros sobre esses assuntos, compreendi o quão veloz e inabalável o conhecimento havia voltado para mim. Era apenas memória. Apenas recapitular as memórias do que eu conhecia antes em uma existência anterior e não precisava de livros para me ensinar. Em seu entusiasmo crescente, Sr. Moody tentou arrastar a cadeira para frente, um pouco mais próximo do médico. E então sorriu ligeiramente enquanto se resignava à sua imobilidade, e mergulhava outra vez na narrativa de sua doença singular. As audaciosas especulações de Bolyai, as surpreendentes teorias de Gauss que através de um ponto, mais de uma linha pode ser traçada paralelamente a uma dada linha. A possibilidade de que os ângulos de um triângulo juntos seriam maiores que dois ângulos retos, se desenhados sobre imensas curvaturas. As intuições de tirar o fôlego de Beltrame e Lobatewski 52. Por todas essas, eu passei correndo, emergi, ofegante mas insatisfeito, à beira do meu novo mundo, minhas possibilidades na quarta dimensão, em uma palavra, minha doença. Como eu cheguei até lá, ele retomou após uma breve pausa, durante a qual parecia ouvir com atenção um som próximo: é mais do que posso colocar em palavras. Minha única esperança é deixar sua mente com uma compreensão intuitiva da possibilidade da qual eu falo. Aqui, entretanto, veio uma mudança. A essa altura eu não estava mais absorvendo os frutos dos estudos que havia feito antes. Era o início de novos esforços para aprender pela primeira vez, e eu tinha que passar lenta e laboriosamente por um trabalho terrível. Neste momento eu busquei teorias e especulações de outros. Mas os livros eram poucos e distantes entre si, e com exceção de um homem, um sonhador, o mundo o chamava, cuja audácia e perspicaz intuição me surpreenderam e maravilharam além do que posso dizer. Não encontrei ninguém para orientar ou ajudar. Você, com certeza, Dr. Silence, entende algo de onde quero ir com essas palavras falhas. Embora não possa adivinhar a quais profundezas a dor de meu novo conhecimento me levou, nem a razão pela qual a familiaridade com um novo desenvolvimento do espaço seja uma fonte de sofrimento e terror. O Sr. Hassine Moody, lembrando-se que a cadeira não movia, fez a outra melhor coisa ao seu alcance em seu desejo de chegar mais perto do homem, lhe ouvindo com atenção, e se sentou na beirada da almofada, cruzando as pernas e gesticulando com ambas as mãos como se visse essa região de novo espaço que tentava descrever, e poderia a qualquer momento cair dentro dele e desaparecer de vista. John Silence, a 3 passos de distância,
Tinha os olhos fixos no rosto magro e pálido do outro lado, observando cada palavra e gesto com profunda atenção. Esta sala onde estamos agora, Dr. Silêncio, tem um lado aberto para uma outra dimensão. A quarta dimensão. Uma caixa fechada apenas parece fechada. Há uma maneira de entrar e sair de uma bolha de sabão, sem romper a pele. Você não me diz nada de novo, interveio o médico gentilmente. E deste modo, se a quarta dimensão existe e faz fronteira com nosso mundo e está parcialmente nele, vemos apenas uma parte dos objetos. Nunca vemos sua forma verdadeira e completa. Vemos 3 medidas, mas não a quarta. A nova direção está escondida de nós, e quando eu seguro esse livro e passo minha mão em volta dele, eu não fiz um circuito completo. Percebemos apenas as porções de qualquer objeto que existe em nossas 3 dimensões. O resto nos escapa. Mas uma vez que aprendemos a ver em quarta dimensão, os objetos apareceriam como realmente são. Só que dificilmente os reconheceríamos. Agora, você talvez possa começar a compreender onde quero chegar. Começo a entender um pouco do que você deve ter sofrido, observou o médico com tranquilidade, pois eu mesmo fiz experiências semelhantes e só parei bem a tempo. Você é o único homem em todo o mundo que pode ouvir, entender e simpatizar, exclamou o Senhor Moody, pegando em sua mão e segurando firme enquanto falava. A cadeira pregada no chão preveniu maior agitação. Bem, ele retomou. Após uma curta pausa, eu consegui instrumentos e blocos coloridos para experimentos práticos. E segui as instruções com cuidado até chegar a uma concepção funcional do espaço quadrimensional. O tesserato, a figura cujos limites são cubos, eu sabia de cor. Quer dizer, eu sabia e via mentalmente, pois meus olhos, é claro, nunca poderiam compreender uma nova medida, nem minhas mãos e pés a manejarem. Pelo menos, foi o que eu pensei, ele acrescentou, fazendo uma careta. Eu atingi o estágio, veja, que eu podia imaginar em uma nova dimensão. Foi possível para mim conceber a forma daquela nova figura que é intrinsecamente diferente de tudo o que conhecemos. A forma do tesserato. Eu podia concebê-lo em 4 dimensões. E desta forma eu olhava um cubo e conseguia ver todos os seus lados de uma vez. Seu topo não era encurtado, nem seu lado e base mais distantes, invisíveis. Eu vi a coisa toda plana, por assim dizer. E este tesserato era delimitado por cubos. Além disso, também vi seu conteúdo. Seu interior. Você não foi capaz de entrar neste novo mundo, interrompeu o Dr. Silêncio. Não naquela época. Eu apenas era capaz de conceber intuitivamente como era e como exatamente deveria ser seu aspecto. Mais tarde, quando escorreguei lá dentro e vi objetos em sua totalidade, não limitados pela pobreza de nossas 3 dimensões, eu quase perdi a vida. Pois, veja bem, o espaço não para em uma única nova dimensão, uma quarta. Expande em todas as novas possíveis, e devemos concebê-lo como contendo qualquer número de novas dimensões. Em outras palavras, não há espaço algum, mas apenas uma condição espiritual. Mas, enquanto isso, percebi o estranho fato de que os objetos em nosso mundo normal se mostram para nós apenas parcialmente. O Senhor Moody avançou mais até se equilibrar perigosamente na beirada da cadeira. A partir deste ponto ele retomou. Eu comecei meus estudos e experimentos, e os continuei durante anos. Eu tinha dinheiro e não tinha amigos. Vivia de solidão e experimento.
Meu intelecto, é claro, teve pouca participação no trabalho, pois intelectualmente tudo era incompreensível. A limitação da razão nunca ficou mais clara para mim. Eu comecei a avançar misticamente, intuitivamente, espiritualmente. E o que aprendi, e soube, e fiz é impossível de colocar em linguagem, uma vez que não posso descrever experiências que transcendem as experiências dos homens. Este é apenas alguns dos resultados o que você chamaria de sintomas da minha doença que posso lhe dar, e mesmo estes podem parecer contradições absurdas e paradoxos impossíveis. Posso apenas lhe dizer, Dr. Silêncio. Suas maneiras tornaram-se acaloradas que às vezes atingi o ponto onde todo o grande quebra-cabeça do universo ficou claro para mim, e entendi o que chamam nos livros de Yoga de a grande heresia da separação 53. Pois todos os grandes mestres insistiram na necessidade do homem amar seu próximo como a si mesmo. Como os homens são na verdade todos um. E porque a perda total do eu é necessária para a salvação e a descoberta da verdadeira vida da alma. Ele parou por um momento e respirou fundo. Suas especulações foram as mesmas que as minhas há muito tempo, disse o médico, com serenidade. Compreendo perfeitamente a força de suas palavras. Os homens não estão separados uns dos outros de forma alguma no sentido que imaginam. Tudo isso sobre o hiperespaço eu apenas concebi vagamente, muito vagamente. É claro, o outro continuou, levantando a voz mais uma vez aos solavancos, mas o que aconteceu comigo foi o acidente mais humilde. De desastre mais simples. Oh, céus, como posso dizer? Ele gaguejou e mostrou visíveis sinais de angústia. Foi apenas isso, ele retomou com uma súbita profusão de palavras. Acidentalmente, como resultado dos meus anos de experimentos, eu um dia escorreguei fisicamente no próximo mundo. O mundo de 4 dimensões. Sem saber exatamente como entrei lá, ou como poderia voltar. Eu descobri, isto é, que meu corpo tridimensional era apenas uma expressão, uma projeção, de um corpo quadrimensional superior. Agora você entende o que eu quis dizer antes, quando falei em acaso. Não posso controlar como entro ou saio. Certas pessoas, certos campos de energia humanos, certas forças dispersas, pensamentos, desejos até. A radiação de algumas combinações de cores, e acima de tudo, as vibrações de certos tipos de música, me colocam em um estado que posso apenas descrever como uma intensa e extraordinária vibração interior, e lá vou eu. Lá, onde ângulos retos apontam para todas as nossas direções conhecidas. Lá, onde o cubo vai quando começa a traçar os contornos da nova figura. Lá, para minha intensa e semidivina 4ª dimensão. Lá, dentro de mim mesmo, para o mundo de 4 dimensões. Ele arfou e caiu para trás, nas profundezas da cadeira imóvel. E lá ele sussurrou. Sua voz surgindo entre as almofadas: lá eu tenho que ficar até essas vibrações diminuem. Ou até fazerem algo que não consigo encontrar palavras para descrever de forma adequada para você. E então, eis que surjo de volta. Primeiro, eu desapareço. Depois reapareço. Exatamente, exclamou o Dr. Silêncio. E é por isso que alguns momentos atrás interrompeu o Senhor. Mude. Tirando as palavras da sua boca, você não me encontrou e depois me viu retornar. A música daquela miserável banda alemã me mandou para lá. Seu intenso pensamento me trouxe de volta, quando a banda terminou seu Wagner. Eu vi você se aproximar do olho mágico e vi a intenção de Barker de fazê-lo mais tarde. Para mim, nenhum interior é escondido.
Eu vejo dentro. Quando estou neste estado, o conteúdo de sua mente, e também de seu corpo, é claro para mim como o dia. Ó céus! Ó céus! O Senhor. Moody parou e novamente enxugou a testa. Um leve tremor passou pela superfície de seu pequeno corpo como vento sobre a grama. Ele ainda segurava firme nos braços da cadeira. No começo ele continuou: minhas experiências eram tão interessantes que eu não senti nenhum medo. Não havia espaço para isso. O medo veio um pouco mais tarde. Então você adentrou bastante nesse estado para experimentar a si mesmo como uma parte normal dele? Perguntou o médico, inclinando-se para a frente, com profundo interesse. O senhor Moody assentiu com o rosto suado em resposta. Se ele sussurrou, sem dúvida, sim. Estou chegando a essa parte. Começou primeiro à noite, quando percebi que o sono não trazia perda de consciência. O espírito, é claro, nunca dorme. Apenas o corpo fica inconsciente, interpôs John Silence. Sim, sabemos disso, em teoria. À noite, é claro, o espírito está ativo em outro lugar, e não temos nenhuma memória de onde ou como, simplesmente porque o cérebro fica para trás e não recebe registro. Mas eu descobri que, enquanto permanecesse consciente, eu também reteria memória. Eu havia alcançado o estado de consciência contínua, pois à noite eu regularmente, com as primeiras aproximações da sonolência, entrava, querendo ou não, no mundo quadrimensional. Por um tempo isso aconteceu regularmente, e eu não podia controlar. Mas depois encontrei um jeito de controlar melhor. Ao que parece, é desnecessário dormir no corpo superior, quadrimensional. Sim, talvez. Mas eu teria preferido um sono sem eventos do que saber disso. Pois, sem poder controlar meus movimentos, eu perambulava para cá e para lá, atraído devido a meu pequeno desenvolvimento e chegada prematura a partes deste novo mundo que me assustavam cada vez mais. Eram os terríveis resíduos e sobras de um mundo monstruoso, tão diferente de tudo que conhecemos e vemos que não posso nem ao menos sugerir a natureza das cenas, e objetos, e seres ali. Mais do que isso, nem consigo me lembrar deles. Agora, não consigo nem os imaginar, mas apenas me lembro da memória da impressão que causaram em mim, o horror devastador de tudo aquilo. Estar em vários lugares ao mesmo tempo, por exemplo, perfeitamente, interrompeu John Silence, notando a crescente agitação no outro. Entendo exatamente. Mas agora, por favor, me conte um pouco mais deste alarme que você vivenciou, e como o afetou. Não é exatamente o desaparecer e reaparecer que me tiram do sério, continuou o senhor. Mude tanto quanto outras coisas. É ver as pessoas e objetos em sua totalidade estranha, em suas formas completas e verdadeiras, isso é tão angustiante. Faz-me entrar em um mundo de monstros. Cavalos, cães, gatos, todos que eu adorava. Pessoas, árvores, crianças. Tudo que eu considerava belo na vida. Tudo, de um rosto humano a uma catedral, aparece para mim em uma forma e aspectos diferentes de tudo que eu conheci antes. Talvez eu não possa convencê-lo da razão pela qual isso seria terrível, mas lhe garanto que é. Ouvir uma voz humana vinda desta nova aparição que eu mal reconheço como um corpo humano é medonho, simplesmente medonho. Ver dentro de tudo e todos é um tipo de dom peculiarmente estarrecedor. Confunde-se tanto com a geografia que um momento me vejo no Polo Norte e em outro na estação de Clapham Junction, ou possivelmente nos dois lugares ao mesmo tempo. É absurdamente aterrorizante.
Sua imaginação vai fornecer outros detalhes sem que eu multiplique minhas experiências agora. Mas você não faz ideia o que tudo significa, e como eu sofro. O Senhor Moody fez uma pausa em seu relato ofegante e recostou-se na cadeira. Ele ainda segurava os braços com força como se eles pudessem mantê-lo no mundo da sanidade e das 3 medidas. E só de vez em quando soltava a mão esquerda para enxugar o rosto. Ele parecia muito magro e branco e estranhamente insubstancial, e olhou em volta como se visse essa outra dimensão sobre a qual falava. John Silence também sentia calor. Ele ouviu cada palavra e fez muitas anotações. A presença deste homem tinha um efeito eletrizante sobre ele. Parecia que o Sr. Racine Moody ainda tinha à sua volta algo daquela condição de tirar o fôlego de hiperespaço que ele descrevia. De qualquer modo, o Dr. Silence havia avançado o suficiente pelos caminhos legítimos das transformações psíquicas e espirituais para perceber que as visões desta pessoinha extraordinária tinham uma base de verdade em sua origem. Depois de uma pausa prolongada por minutos, ele foi até uma estante e destrancou uma gaveta, tirando um livrinho de capa vermelha. Tinha uma fechadura e ele pegou uma chave em seu bolso e abriu a capa. Os olhos cintilantes do Sr. Moody não o deixaram por um único segundo. É quase uma pena, ele disse, finalmente curá-lo, Sr. Moody. Você está a caminho de descobrir grandes coisas. Apesar de perder sua vida no processo, isso é, sua vida aqui no mundo de 3 dimensões, você não perderia nada de grande valor. Você perdoará minha aparente grosseria. Eu sei, e você pode ganhar algo infinitamente maior. Seu sofrimento, é claro, está no fato que você alterna entre os 2 mundos e nunca está completamente em um nem no outro. Também, eu imagino, embora não possa afirmar por meio de minha experiência pessoal, que você penetrou até no espaço além de 4 dimensões, e assim vivenciou o terror de que fala. O suado filho do barqueiro de Essence e a mulher da Normandia curvou a cabeça diversas vezes em concordância, mas não deu nenhuma resposta. Alguma estranha predisposição psíquica, que data, sem dúvida, de uma de suas vidas passadas, favoreceu o desenvolvimento de sua doença. E o fato de que você não teve treinamento normal na escola ou faculdade, nenhuma liderança do pobre intelecto ao beco sem saída falsamente chamado de conhecimento, acelerou ainda mais seu movimento em direção à experiência interna direta. Nenhum conhecimento que chegou até você veio através dos sentidos, é claro. O Sr. Moody, sentado em sua cadeira imóvel, começou a tremer levemente. Um vento pareceu ter passado sobre ele e novamente, o colocou em um movimento curioso como um campo de grama. Você fala apenas para ganhar tempo, ele disse com pressa, em uma voz oscilante. Este pensar em voz alta nos atrasa. Eu vejo onde você vai chegar, apenas, por favor, seja rápido, pois algo vai acontecer. A banda está vindo mais uma vez pela rua e se tocar Wagner, eu vou sumir em um piscar de olhos. Precisamente. Eu serei rápido. Eu chegava até o ponto de como efetuar sua cura. A maneira é esta: você deve simplesmente aprender a bloquear as entradas. Verdade, verdade, totalmente verdade! Exclamou o homenzinho, se agitando nas profundezas da cadeira. Mas, como, em nome do espaço, isso pode ser feito? Por concentração. Estão todas dentro de você, essas entradas, embora casos externos como cor, música e outras coisas o levem a elas. Você não pode esperar destruir essas coisas externas.
Mas uma vez que as entradas estejam bloqueadas, o levarão apenas para paredes de tijolos e canais fechados. Você não será mais capaz de encontrar o caminho. Rápido, rápido! Pediu a figura sacolejante na poltrona. Como essa concentração deve ser realizada? Este livrinho continuou o Dr. Silence com calma vai lhe explicar como. Ele bateu com a ponta dos dedos na capa. Deixe-me ler algumas instruções simples agora, vendas, como eu vejo que você adivinhou, de minhas experiências pessoais na mesma direção. Siga essas instruções e você não entrará mais no estado de quarta dimensão. As entradas serão bloqueadas efetivamente. O Senhor. Moody endireitou-se na cadeira para ouvir e John Silence limpou a garganta e começou a ler devagar, com uma voz muito clara. Mas antes que pudesse dizer uma dúzia de palavras, algo aconteceu. O som de música de rua entrou na sala pelos dutos de ventilação abertos, pois uma banda havia começado a tocar no banco onde ficavam os estábulos, nos fundos da casa à marcha de Tannhauser. Por mais estranho que fosse uma banda alemã entrar 2 vezes no espaço de 1 hora na mesma rua e tocar Wagner, era, de qualquer maneira, o fato. O Senhor. Racine Moody ouviu. Ele soltou um grito cortante e esganiçado e torceu os braços em volta da cadeira com um nervosismo intenso. Um olhar de súplica não distante das lágrimas se espalhou por seu rosto branco. Sombras cinzentas seguiram o cinza do medo. Ele começou a se debater. Segure-me, rápido. Pegue-me. Pelo amor de Deus, não me deixe escapar. Já estou indo. Ah, é assustador. Gritou em tons de angústia, sua voz tão fina quanto palha. O Dr. Silence deu um salto para a frente para agarrá-lo, mas num relâmpago, antes que pudesse cobrir o espaço entre eles, o Senhor. Racine Moody, gritando e lutando, pareceu disparar na invisibilidade. Ele desapareceu como uma flecha de um arco lançado em velocidade infinita e sua voz não soava mais do lado de fora, mas, de algum jeito curioso, parecia se fazer ouvir em algum lugar nas profundezas do ser do Dr. Silence. Era quase como um grito fraco cantado em sua cabeça, como a voz de um sonho, uma voz de profecia e ilusão. Álcool, álcool pediu, me dê álcool. É a maneira mais rápida. Álcool, antes que eu esteja fora do alcance. O médico, acostumado a decisões rápidas e ações ainda mais rápidas, lembrou-se de um frasco de conhaque que estava sobre a lareira e em menos de um segundo, o pegou e o estendeu para o espaço acima da cadeira, recentemente ocupada pelo Moody visível. Então, diante de seus olhos e muito antes de poder desenroscar a tampa de metal, ele viu o conteúdo do frasco de vidro fechado afundar e diminuir como se alguém estivesse bebendo o licor com uma sede violenta. Obrigado. É o suficiente. Amortece as vibrações. Disse a vozinha em seu interior, enquanto ele retirava o frasco e colocava de volta sobre a lareira. Ele entendeu que na condição atual de Moody um lado do frasco estava aberto para o espaço e ele podia beber sem remover a tampa. Dificilmente poderia ter uma prova mais interessante do que ouviu ser descrito com tanto esforço. Mas, no momento seguinte, quase no mesmo momento, parecia a banda alemã parou no meio da música, e lá estava o Senhor. Moody de volta à cadeira, arfando esbaforido. Rápido! Guinchou ele. Pare a banda. Mande embora. Segure-me. Feche as entradas. Feche as entradas. Dê-me o livro vermelho.
Ah! Ah! Ai! A música havia começado de novo, foi apenas uma interrupção temporária. A marcha Tannhäuser recomeçou, desta vez, em um ritmo espantoso que a fez soar como uma apressada contradança, como se os instrumentos tocassem contra o tempo. Mas a breve interrupção deu um momento ao Dr. Silence para reunir seus pensamentos dispersos e antes que a banda tivesse tocado meio compasso, ele se jogou para a frente da cadeira e segurou o Sr. Racine Mudge, a pequena vítima lutando da quarta dimensão, em um punho de ferro. Seus braços rodearam sua pessoa diminuta, tomando boa parte da cadeira ao mesmo tempo. Ele não era um homem grande, mas parecia sufocar Mudge completamente. No entanto, mesmo quando fez isso e sentiu a forma se contorcendo debaixo dele, o que parecia sólido começou a derreter e escorregar como ar ou água. A madeira da poltrona, de alguma forma, se separou de entre seus braços e os de Mudge. O fenômeno conhecido como a passagem da matéria através da matéria ocorreu. O homenzinho parecia realmente se fundir ao próprio ser do médico. O Dr. Silence mal podia ver o rosto embaixo dele. Enrugou e escureceu como se por algum enorme esforço interno. Ele ouviu a voz fina e quebrada gritar em seu ouvido: "Feche as entradas, feche as entradas." E então, mas como se pode descrever o indescritível? John Silence se afastou para assistir. Racine Mudge, com o rosto distorcido além de qualquer reconhecimento, fazia um espantoso movimento para dentro, como se dobrasse sobre si mesmo. Seu corpo assumiu a forma de funil, como a água em um vórtice rodopiante e então pareceu se quebrar, quase como um reflexo se quebra e se divide em um espelho convexo distorcido. Ele não ia nem para a frente nem para trás, nem para a direita nem para a esquerda, nem para cima nem para baixo, mas ele foi. Ele foi totalmente. Ele simplesmente sumiu de vista como um projétil desaparecendo. Tudo menos uma perna. O Dr. Silence só teve tempo e determinação suficientes para agarrar o tornozelo esquerdo e a bota enquanto desapareciam, o que ele segurou por diversos segundos como se sua vida dependesse disso. No entanto, o tempo todo ele sabia que era algo tolo e inútil a fazer. Ele segurava o pé em um momento e no próximo essa era a única maneira de descrever parecia estar dentro de sua pele e ossos, e ao mesmo tempo, fora de sua mão e ao redor dela. Parecia se misturar, de algum jeito extraordinário, com sua carne e sangue. Então o homenzinho se foi e o Dr. Silence se viu segurando com sua vida uma corrente de ar quente. "Fui! Fui! Fui!" exclamou uma voz sussurrante, em algum lugar no fundo de sua consciência. "Perdido! Perdido! Perdido!" repetiu, tornando-se cada vez mais fraca até, por fim, desaparecer no nada. Os últimos sinais do Sr. Racine Mudge desapareceram com ela. John Silence trancou seu livro vermelho e o recolocou no armário, que fechou com um clique, e quando Barker atendeu a campainha perguntou se o Sr. Mudge havia deixado um cartão de visitas na mesa do saguão. Parecia que sim, e quando o criado voltou com ele, o Dr. Silence leu o endereço e anotou. Era no norte de Londres. O Sr. Mudge foi embora, informou com calma para Barker, notando sua expressão de espanto. "Ele não levou seu chapéu, senhor." "O Sr. Mudge não precisa de chapéu onde está agora", continuou o médico abaixando-se para atiçar o fogo.
mas talvez ele volte para buscá-lo, e o guarda-chuva, Senhor. E o guarda-chuva. Ele não passou por mim, Senhor, como pode? Gaguejou o criado, espantado, sua curiosidade superando seu nervosismo. O Senhor Moody tem sua própria maneira de ir e vir e prefere assim. Se ele voltar pela porta a qualquer momento, lembre-se de trazê-lo imediatamente até mim. Seja gentil e atencioso com ele e não faça perguntas. Além disso, lembre-se, Barker, pense nele de maneira agradável, compreensiva e afetuosa enquanto estiver fora. O Senhor Moody é um cavalheiro que sofre muito. Barker curvou-se e saiu da sala de costas, ofegante e apalpando o interior do colarinho com 3 dedos muito quentes de uma mão. 2 dias depois, ele trouxe um telegrama para o escritório. O Dr. Silêncio abriu e leu o seguinte: Bombay. Escapuli de novo. Estou bem. Bloqueei as entradas. Obrigado 1000 vezes. Mande as coisas para Coates, Londres. Moody. O Dr. Silêncio ergueu o rosto e viu Barker olhando para ele, perplexo. Ocorreu-lhe que, de alguma forma, o criado sabia o conteúdo do telegrama. Faça um pacote com as coisas do Senhor. Moody, ele disse brevemente, e mande-o para Thomas Cook e Sons, Ludgate Circus. Envie-os daqui a exatamente 1 mês a partir de hoje e marque a ser recolhido. Sim, senhor, disse Barker, deixando a sala com um profundo suspiro e um olhar apressado para a cesta de papéis onde seu mestre havia deixado cair o papel rosa.